Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu tive o desejo de gravar para testificar um pouquinho sobre minha vida e tudo que Deus fez por mim. Gostaria sim de passar para vocês, porque realmente foi para mim uma caminhada e algo assim que marcou muito pelo, pelo que as pessoas falam como um exemplo de fé e de coragem, mas isso nada é meu, é tudo de Deus. Sim, pedi muito para Deus para conhecer a verdade. Sempre tive um profundo desejo de conhecer a verdade, mas não conhecia a verdade. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente é sincero e a gente pede para Deus, ele é obrigado a atender. Ele conhece a sinceridade do teu coração. Então, eu falei com Deus, né, quando eu estava grávida. Eu era mãe solteira, tinha um filho de 4 anos. Então, eu pedi para Deus se meu esposo, ele casasse comigo, que hoje ele é meu esposo, né, há 23 anos, vai fazer 24. Se ele fosse meu esposo, ele casasse comigo, eu iria aceitar Jesus, eu ia servir a Deus. Eu morava numa casa, então tinha um filho para criar sozinha. Aí cuidava tudo sozinha, me virava sozinha. E não tinha familiares que me ajudassem nem nada. Aí pedi para Deus, fiz esse pedido, né? Então, logo meu primeiro filho nasceu, então nós fomos morar com a minha sogra. Então, eu pedi assim muito para Deus falar comigo, Deus me mostrar a verdade. E quando as coisas começaram a se agitar dentro da casa da minha sogra, nós tivemos que morar numa casa de aluguel. Então, era a casa e a igreja junto, nós morávamos lá e escutávamos as pregações, sabe? Aquilo foi mexendo comigo, sabe? Aquilo foi se me dando um temor muito grande, sabe? Tive um dia que eu estava na frente do fogão, aí eu estava grávida já do meu segundo filho, do meu casamento, né? Que no caso era o terceiro. Então, eu estava ouvindo a pregação no culto, terminando, sabe? E aquilo me deu uma coisa tão forte, sabe? E a minha vontade, assim, era de me ajoelhar na frente do fogão, onde eu estava mesmo. Mas eu não conseguia entender o que eles estavam falando, mas como diz, né? A alma da gente não é surda, né? Mas eu ouvia aquilo, sim, de uma forma tão tremenda. Os cultos ali do lado da minha casa. E ficava assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa mais poderosa. Aquela unção, sabe, atingia meu coração, mas eu não entendia muita coisa. Aí comecei a ficar curiosa com aquela igreja ali do lado da minha casa. Aí fiquei cuidando daquele povo, sabe? E comecei a fazer perguntas. Até que um dia eu tive coragem de ir lá fazer uma conversinha assim com as irmãs que estavam lá lavando a igreja, sabe? Então elas me passaram o livro do profeta. Então quando eu cheguei lá, peguei o livro, eu falei com Deus assim, olha, eu vou pegar esse livro e eu vou ler ele. E se eu sentir, eu vou começar a fazer umas visitas aqui nesta igreja. E bem naquele final de semana, o meu menino de 7 meses, ele ficou muito mal, ficou muito gripado e foi internado no hospital. Ele teve início de pontada. Naquele final de semana eu levei o livro para lá, comecei a ler. E comecei a observar como aquele livro começou a falar muito profundo comigo, além dele ser muito, sim, demorado, sabe? Muito detalhista. E não conseguia nunca chegar. Mas como eu tinha tempo lá dentro do hospital, eu comecei a ler, sabe? Aquilo começou a refletir a minha infância, sabe? Começou a refletir a minha vida lá dentro. Alguma coisa estava me tocando naquele livro, sabe? Aí eu de fato comecei a fazer visitas lá. Eu comecei a gostar, mas o diabo ficou muito furioso comigo, sabe? Foi uma coisa